Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre petróleo e outras fontes de hidrocarbonetos. Você está vendo aí na tela vários subtemas dessa aula. Se você quiser saber especificamente sobre esse subtema, na descrição aqui do vídeo vai ter um sumário onde você vai poder clicar no link e ir direto na parte do vídeo onde você tem interesse, certo? Vamos começar com a pergunta: o que é petróleo? A palavra petróleo, a sua etimologia, ela é uma combinação de duas palavras gregas, petra e óleum, que juntas formam petróleo. Ou seja, traduzindo, petróleo seria óleo de pedra. Poxa, professor, pedra dá óleo? Não, não é isso. É que geralmente, em meio às pedras, água, areia, terra, você tem o petróleo. Então o petróleo ele não está lá bonitinho esperando você lá extrair. Ele está misturado com uma série de outros materiais. Depois que ele passa pelo processo de separação, filtração, decantação, etc., ele vira esse óleo aí que você está vendo na tela. Para quem nunca viu petróleo ao vivo, eu trouxe aqui uma amostra de petróleo. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é petróleo, ó. Ganhei de uma aluna de presente. E esse aqui é do Brasil. Bom, o que acontece com o petróleo? Visualmente, você consegue perceber que ele é um líquido de aspecto oleoso, geralmente cor escura, e o cheiro é um cheiro bem característico. Uma referência para você ter é cheiro de gasolina. A gasolina tem um cheiro característico, o petróleo, que é a origem da gasolina, vai ter um cheiro parecido. Continuando. Qual sua definição química? Quimicamente falando, o que é o petróleo? Então, a gente pode dizer que o petróleo é uma mistura homogênea de hidrocarbonetos e algumas outras impurezas contendo enxofre, nitrogênio, oxigênio. Então vamos lá. Mistura homogênea, relembrando os conceitos. Mistura homogênea só tem uma fase. Então o petróleo, depois que ele passa pelo processo de purificação, ele se torna uma mistura homogênea. Hidrocarbonetos são compostos que só têm carbono e hidrogênio, certo? E eu queria destacar a questão da presença de enxofre no petróleo. O enxofre ele é um potencial poluente porque quando ele queima, ele gera óxidos de enxofre que, combinando-se com a água, forma a famosa chuva ácida, que é um problema ambiental muito presente em regiões industrializadas. Bom, pessoal, sob o ponto de vista de composição, o petróleo ele tem uma composição muito variável. Então você tem aqui nessa tabela diferentes tipos de petróleo. A gente tem o petróleo leve ou de base parafínica, que além de alcanos, ele tem 10 a 15% de cicloalcanos. É o tipo de petróleo que o pessoal que trabalha chama de petróleo leve. Uma forma de medir a concentração de componentes é através da densidade API, que é o inverso da densidade que a gente conhece. Graus API, quanto maior o valor de graus API, menor é o valor da densidade do nosso petróleo. Então, o petróleo leve ele tem um grau API elevado, maior que 38. Médio ou de base naftênica é um petróleo que, além de alcanos, ele tem de 25 a 30% de hidrocarbonetos aromáticos, ou seja, hidrocarbonetos que têm aquele benzeno na estrutura. E o grau API varia de 22 a 38. Existe, por fim, o petróleo pesado ou de base aromática, que tem praticamente só hidrocarbonetos aromáticos. O grau API menor que 22. Então, nós temos diferentes tipos de petróleo. E na linguagem do pessoal que trabalha com isso, existe petróleo com alto valor de mercado e um petróleo que tem um baixo valor de mercado. Eu vou te mostrar um gráfico que relaciona dois parâmetros que determinam a qualidade de um petróleo. Nós temos aqui no eixo X o grau API. Como eu te falei, quanto maior o grau API, mais leve é o petróleo. E quanto mais leve for o petróleo, maior vai ser a concentração de compostos que podem virar combustíveis.
e combustíveis têm um alto valor de mercado. Então, resumindo, quanto maior o valor do grau API, melhor é o petróleo. Outro fator é o teor de enxofre. Quanto mais enxofre ele tiver, mais, entre aspas, amargo vai ser o petróleo. Pelo amor de Deus, não vai provar petróleo para ver se é amargo. Pessoal, esse amargo é entre aspas, muitas aspas. É uma linguagem que o pessoal que trabalha com petróleo usa para se referir a alto teor de enxofre. À medida que o teor de enxofre vai diminuindo, a gente diz que o petróleo fica mais doce. Pelo amor de Deus, pela segunda vez, não vai sair provando petróleo por aí. Então, se a gente combinar essas duas propriedades, a gente sabe que quanto mais doce, menor teor de enxofre, melhor. E quanto maior o grau API, melhor é o petróleo. Então, se a gente combinar esses dois fatores, a gente vai ter o petróleo lá da Malásia, que tem o menor teor de enxofre e o maior grau API desse gráfico. Então, o petróleo da Malásia seria a situação ideal dentro dessas opções que estão aqui. E o pior petróleo, ele estaria lá no extremo oposto, ó. Da Venezuela, tem um alto teor de enxofre e um baixo grau API, certo? Então, para resumir, a gente pode dizer o seguinte: quanto maior for o grau API, maior vai ser a idade do petróleo, porque o petróleo ele passa por um processo de formação, que depois a gente vai estudar. Quanto mais tempo o petróleo ficou se formando, maior vai ser o teor de alcanos e cicloalcanos, e maior vai ser o valor comercial desse petróleo. Pessoal, se você reparou bem, o petróleo do Brasil não é um bom petróleo. Pelo menos essas referências aqui não são, ó, Roncador, Albacora Leste e Marlim. Não são petróleos que têm um alto valor de grau API. Porém, em 2006, o Brasil fez uma descoberta que mudou o mercado, pelo menos nacional, de produção de petróleo. Sim, eu estou falando dele, do pré-sal. O petróleo do pré-sal é um petróleo de águas ultraprofundas. Então a gente está falando de um petróleo que está de 7 a 8 mil metros abaixo do nível do mar. Existe o petróleo do pós-sal, que até 2006 era o único petróleo que o Brasil estava explorando. A partir de 2006, se percebeu que esse petróleo aqui, ele tinha um alto valor de mercado. Então a primeira coisa que eu queria falar sobre o pré-sal é que desde 2006 ele vem sendo explorado, e ele vem sendo explorado porque ele é um petróleo de boa qualidade, é um petróleo leve, tem alto valor de grau API. A Petrobras, que é a empresa que explora o petróleo aqui no Brasil, ela tem a expertise de obter esses petróleos de águas ultraprofundas. Então existe toda uma tecnologia especial para você conseguir obter esse petróleo. E por fim, esse petróleo já é uma realidade. Desde 2006 até agora, o Brasil veio explorando esse petróleo e hoje ele corresponde a mais de 50% do petróleo produzido aqui no Brasil. Bom, pessoal, falei sobre o petróleo, mas como é que esse negócio foi se formar? Então, como o petróleo foi formado? Existem várias hipóteses a respeito da formação do petróleo. Eu vou apresentar aqui para vocês a hipótese biogênica, ou seja, o petróleo ele vai ter uma origem fóssil. Então, nós estamos falando de milhões. Eu falei milhões de anos. Tudo começa há 300 e 400 milhões de anos. Pequenos organismos marinhos, quando mortos, sofrem decantação e vão lá para o fundo do mar. Esses organismos eles são soterrados com sedimentos e rochas e ao longo de milhões de anos foi ocorrendo um processo de transformação dessa matéria orgânica. Então você tem ali a pressão gerada pelos sedimentos, você tem a temperatura que aumenta
E você tem o tempo, que é na escala de milhões de anos. Esse processo, que levou milhões de anos, foi se transcorrendo até que a gente obtesse, nos dias de hoje, formações de petróleo. Então você tem lençóis, como se fossem lençóis de água, só que contendo uma mistura de água, areia, terra e um óleo de cor escura que a gente chama de petróleo. Então, basicamente, o processo de obtenção do petróleo é muito simples. Você pega, faz uma perfuração, chega no poço do petróleo e você obtém ele através, muitas vezes, sem fazer nenhum uso de outro recurso. Porque quando você fura o poço, como ele está sob pressão, a pressão lá do poço é maior que a pressão lá de cima. Então o petróleo ele começa a jorrar, né, de maneira espontânea. Geralmente, junto do petróleo, você tem depósitos de gás, que a gente chama de gás natural. Só para deixar claro, essa é apenas uma hipótese a respeito da formação do petróleo. Existem outras hipóteses a respeito de como o petróleo surgiu na natureza, mas a gente não vai explorar nessa aula. Como eu falei para vocês, geralmente onde tem petróleo tem gás natural. O Brasil não tem grandes reservas de gás, então nós compramos o gás natural a partir da Bolívia, fazendo um gasoduto que sai lá da Bolívia. Essa linha vermelha mostra por onde o gasoduto passa. Então, ele passa por uma série de regiões aqui do Brasil e esse gás vem através de dutos enormes, e a gente chama esse gasoduto de gasbol. Cada país tem suas reservas. Então, o cenário atual, com dados de julho de 2019, é esse daqui. Em primeiro lugar, somando gás natural e petróleo, o Irã detém as maiores reservas. Logo na sequência, a gente tem Venezuela, Rússia, Arábia Saudita, entre outros. Isso tem um impacto econômico muito grande. Então, por exemplo, a Rússia fornece muito gás, porque você pode ver aqui em verde, o verde é o gás, o azul é o petróleo. Então, a Rússia tem grandes reservas de gás e ela fornece esse gás para a Europa. A Rússia ela tem um poder econômico sobre a Europa muito grande. Se ela resolve acabar com o gás ali da Europa, a Europa fica sem esse suprimento fundamental, principalmente no inverno. Os aquecimentos das casas, tudo isso é feito com gás. Então, só para te explicar um pouquinho de como é que essa dinâmica, né, a obtenção dessas reservas, ela implica também num poder econômico. Bom, vou falar um pouquinho sobre propriedades físicas dos hidrocarbonetos. Essa tabela ela mostra a relação entre a substância e as temperaturas de fusão. Perceba que tanto a fusão como a ebulição, elas aumentam à medida que a gente aumenta a quantidade de carbonos na molécula. A gente vai discutir só a temperatura de ebulição. Então perceba, menos 161, metano. Já o etano pula para menos 88, ou seja, a temperatura de ebulição aumenta, à medida que aumenta a quantidade de carbonos. Então a gente pode dizer que para alcanos de cadeia normal, que é o caso aqui, a gente está falando de metano, etano, propano, são moléculas de cadeia normal, a gente tem a seguinte relação: quanto maior o número de carbonos, maior vai ser o valor da temperatura de ebulição. Mas por que será que existe essa relação entre aumento do número de carbonos e aumento da temperatura de ebulição? Para te explicar, eu vou pegar dois exemplos. Eu vou pegar o propano, cuja temperatura de ebulição é menos 42 e, portanto, ele é um gás à temperatura ambiente. Já o hexano, que tem 3 carbonos a mais, ele tem uma temperatura de ebulição de 69 graus Celsius. Portanto, ele é um líquido à temperatura ambiente. Por que que existe essa diferença? Então, vamos lá. O propano é uma molécula com 3 carbonos. Eu coloquei 2 moléculas porque o que vai explicar o estado físico e a temperatura de ebulição são as ligações intermoleculares. Então, o propano ele tem 3 carbonos
e ele tem uma certa área de contato com a outra molécula que eu estou representando aqui através dessa linha laranja. O que vai explicar as diferenças de temperatura de ebulição são as ligações intermoleculares, que eu estou representando aqui por essas linhas tracejadas. Essas ligações intermoleculares são ligações do tipo de polo instantâneo e de polo induzido, que são ligações dentro do cenário das ligações intermoleculares, são fracas, porém são diferentes de zero e explicam os baixos valores de temperatura de ebulição dos hidrocarbonetos. Se a gente pegar o hexano é uma molécula mais longa. Se é uma molécula mais longa, ela vai ter uma maior área de contato. E tendo uma maior área de contato, ela vai estabelecer mais ligações intermoleculares. Consequentemente, a temperatura de ebulição tende a aumentar. Então, para resumir, vamos pensar assim, para alcanos de cadeia normal, que é o que a gente está comparando aqui, então eu estou comparando o propano com o hexano. Quando tem cadeia ramificada, já é outra história, a gente vai ver mais adiante. Mas para hidrocarbonetos de cadeia normal, a gente tem a seguinte relação. Quanto maior o número de carbonos, maior vai ser o tamanho da molécula, maior vai ser a intensidade das ligações intermoleculares e, consequentemente, maior vai ser o valor da temperatura de ebulição. Agora eu quero te mostrar uma outra tabela que traz outros tipos de hidrocarbonetos. Então aqui a gente tem o eteno, que é um alceno, a gente tem o propeno, que também é um alceno. Percebam que essa tendência entre o eteno e o propeno se mantém, vai aumentar a temperatura de ebulição à medida que aumenta a quantidade de carbonos. Porém, se você perceber nessa tabela, tem o caso do buteno e do metilpropeno. A temperatura do buteno é menos 6,1 graus Celsius. A temperatura de ebulição do metilpropeno é menos 6,6 graus Celsius. Então existe uma pequena diferença de temperatura de ebulição entre os dois compostos. Porém, as fórmulas moleculares são as mesmas, ou seja, não tem diferença no número de carbonos, nem no número de hidrogênios. São compostos de mesma fórmula molecular. A gente diz que eles são isômeros. Então, como é que a gente explica a diferença de temperatura de ebulição entre isômeros? Então, eu vou pegar esses dois casos para a gente detalhar. Tem aqui o buteno, cuja temperatura de ebulição é menos 6,1. Perceba que é uma molécula de característica linear, portanto, vai ter uma superfície de contato, uma área de contato entre as moléculas relativamente grande, e isso vai permitir mais interações intermoleculares, mais ligações do tipo de polo instantâneo e de polo induzido. No caso do metilpropeno, é uma molécula que tem uma ramificação, e essa ramificação causa uma diminuição da área de contato entre as moléculas, que eu vou representar por esses círculos em laranja. Perceba que a área de interação entre as moléculas diminuiu, logo o número de ligações intermoleculares vai diminuir. Então, pessoal, nesses casos a gente pode usar a seguinte lógica, para hidrocarbonetos isômeros. Só lembrando, isômeros são moléculas que têm a mesma fórmula molecular. Para esses casos, a gente pode usar a seguinte relação. Quanto maior for o número de ramificações, menor vai ser o tamanho da molécula, menores vão ser as intensidades das ligações intermoleculares e, consequentemente, menor vai ser o valor da temperatura de ebulição. Certo? Vamos falar sobre a destilação fracionada e as frações do petróleo. Essa imagem aqui que vocês estão vendo é de uma indústria petroquímica. Dentro dessas torres ocorre o processo de separação das frações do petróleo. E a gente vai falar sobre isso agora. Então, fazendo um zoom nessas torres, a gente vai ter inicialmente o petróleo cru, que é o termo que se usa na indústria petroquímica para o petróleo que não passou pelo refino. Ele é aquecido e os componentes mais voláteis, ou seja, os que têm menor temperatura de ebulição, eles vão subir nessas torres e quando eles chegarem aqui em cima, eles vão sofrer o processo de condensação, ou seja, eles vão deixar de ser gás e vão passar a ser líquidos. Aqui em cima, a gente vai ter a fração que
corresponde de 1 a 4 carbonos. E esses compostos gasosos são os componentes do GLP, gás liquefeito de petróleo. Logo em seguida, a gente vai ter uma fração chamada de nafta, que tem uma série de substâncias com baixa massa molecular que são usadas na indústria química. Importante você saber, essa fração que é base para a indústria química se chama nafta. Lembra naftalina, beleza? A próxima fração que vai sofrer condensação é a fração que compreende substâncias entre 5 a 10 átomos de carbono. É a famosa gasolina. Na sequência, a gente vai ter o querosene, que serve como combustível para aviação, o óleo diesel para caminhonetes, caminhões, ônibus, etc. Nós temos os óleos lubrificantes, que têm uma massa molecular mais elevada, óleo combustível pesado para indústrias de C20 a C70, e acima de 70 átomos de carbono por molécula, a gente vai ter um resíduo que é chamado de piche, que é usado como asfalto em pavimentações. Então, todo esse processo que eu estou te explicando aqui é o processo de refino do petróleo. E cada partezinha obtida a gente chama de fração. Importante frisar, cada fração não é uma substância pura, é uma mistura menos complexa de hidrocarbonetos. Continuando, eu vou te explicar a relação entre a ordem de obtenção das substâncias e as características das substâncias. Então a gente pode dizer assim, quanto menor for a massa molecular, menores vão ser as forças intermoleculares existentes entre essas moléculas e menor vai ser o tempo de permanência na fase gasosa dentro da torre. Consequentemente, essa substância ela tende a ser obtida em alturas mais elevadas na torre. À medida que a massa molecular vai aumentando, essas moléculas elas vão sendo obtidas em regiões mais abaixo dessa torre. Bom, você percebeu que o petróleo ele tem uma relação direta com combustíveis. Então a gente falou de gasolina, querosene, óleo diesel. Então a gente vai falar um pouquinho agora dos processos de combustão, porque combustível, para gerar energia, precisa queimar. A queima do combustível a gente chama de combustão. Existem diferentes tipos de combustão. Vamos começar estudando o exemplo da combustão do butano. O butano é um dos componentes presentes no GLP, gás liquefeito de petróleo. A primeira reação de combustão é a reação de formação do CO2, dióxido de carbono. Essa equação aqui ela descreve a reação de combustão. Então você tem o combustível, que é o butano, o oxigênio, que faz o papel de comburente, e os produtos da combustão, que é o CO2 e a água. Essa equação, de cara, dá para perceber que ela não está balanceada. Como método de balanceamento, eu vou usar a técnica do macho. Pô, professor, gostava tanto de ti, não acredito que você é machista. Vou fazer textão no Face. Calma. Antes de entrar no Face e fazer o textão, presta atenção. Macho é a sigla para a ordem de análise dos elementos na equação. Então a gente começa pelo metal, depois analisa o ametal e deixa o carbono, hidrogênio e o oxigênio para o final. Essa é a ordem de análise dos elementos, certo? Então nesse caso de hidrocarbonetos, a gente vai ficar só com o CHO, carbono, hidrogênio e oxigênio. E a gente vai fazer o balanceamento nessa ordem. Vamos começar pelo carbono. Aqui tem 4 carbonos, aqui tem apenas 1. Então a gente vai colocar um 4 na frente do CO2. Seguinte, hidrogênios. Aqui nós temos 10, aqui nós temos 2. Então o número que vezes 2 dá 10 é 5. Então a gente vai botar um 5 na frente da água. Agora vem, por fim, lembra? Macho, oxigênio. Então a gente vai terminar com oxigênio. 4 vezes 2 dá 8, com mais 5, 13. Então vamos pensar, tem 13 do lado dos produtos. Do lado dos reagentes tem só 2. Que número que vezes 2 dá 13? Número inteiro não tem.
mas a gente tem uma fração. A fração é 13,5, porque 13,5 vezes 2 dá 13. Então a equação aqui está balanceada. Então perceba que para produzir CO2, a gente precisa de 13,5 de O2 para fazer a combustão de 1 mol de butano. Então, pessoal, essa reação de combustão que forma CO2, a gente chama de combustão completa, certo? Combustão completa. Porém, isso é o mundo ideal. No mundo real, as combustões geralmente não são completas. Elas ocorrem em situações fora do ideal e geralmente a gente não consegue produzir CO2. Um outro tipo de combustão é quando você forma CO, monóxido de carbono. Fazendo o balanceamento, a gente continua com 4 e 5 na frente do CO, no caso agora, né? E da água. Porém, a quantidade de oxigênio vai ser diferente, porque agora o produto é o monóxido de carbono. Então, nós temos 4 oxigênios, com mais 5, 9. Então, do outro lado tem que ter 9. Que número que vezes 2 dá 9? 4,5, ou também conhecido como 9,5. Perceba que a quantidade de oxigênio diminuiu. Se diminui a quantidade de oxigênio na combustão, ela deixa de ser combustão completa. E quando forma CO, a gente diz que é uma combustão incompleta. Vamos chamar essa de 1, porque depois vai ter outro tipo de combustão incompleta que eu vou chamar de 2, que é quando forma outro produto. Vamos a ela. Quando você tem a formação de carbono sólido, você tem um outro tipo de combustão incompleta. Perceba que no processo de balanceamento a gente vai continuar colocando um 4 aqui e um 5 na frente da água. Só que agora a quantidade de oxigênio necessária para formar CO é menor ainda. Perceba, 5 oxigênios do lado direito, a gente vai precisar 5 do lado esquerdo. Que número que vezes 2 dá 5? 2,5, que em fração é 5/2. Então, se você observar em azul, a quantidade de oxigênio está diminuindo e está mudando o produto. Quando forma carbono fuligem, que é o termo que a gente usa para esse carbono aqui, essa é uma combustão incompleta. Para você ter uma referência visual, você já deve ter visto carbono fuligem. Quando a gente queima a gasolina de uma maneira incompleta, ou óleo diesel, forma-se aquela fumaça escura. Então, aquela fumaça de cor escura que ocorre em alguns veículos é uma evidência da formação de carbono fuligem. O tipo de combustão tem a ver com vários fatores. Pode ser algum problema no motor, uma falta de regulagem, mas também pode ser um problema na qualidade do combustível. Falando em qualidade, a gente vai falar agora sobre a qualidade da gasolina, que existe um termo para fazer referência a isso, que a gente chama de octanagem. Então, octanagem é a medida da qualidade da gasolina. Existe gasolina boa, existe gasolina ruim. Como é que a gente mede isso? Através da octanagem. Essa animação aqui mostra como é que funciona um motor por dentro. Então, aqui você tem de maneira simplificada as peças do motor. Esses aqui são os pistões que sobem e descem, e eles sobem e descem por causa da explosão que a gasolina gera. Ela gera gases a altas temperaturas, isso gera pressão e essa pressão faz com que o movimento dos pistões ocorra para cima e para baixo. Na sequência, a gente tem aqui uma animação que mostra como é que é a sequência de eventos de um motor. Então você tem aqui 4 etapas. A gente chama isso de estágios de um motor 4 tempos. O primeiro estágio que a gente vai ver agora é o estágio da admissão. A mistura ar-combustível ela entra dentro da câmara de combustão. No segundo momento, a gente tem a compressão. O terceiro momento é a combustão. E, por fim, a gente tem a exaustão. Então, cada uma dessas etapas corresponde a um processo importante no todo para fazer o motor funcionar. Então, a admissão é quando a mistura ar-combustível entra para dentro da câmara de combustão. Então você tem o estágio da entrada. A compressão é quando a mistura é comprimida. E quando chega lá em cima, existe no caso dos motores a gasolina,
uma peça chamada vela que vai gerar faísca, que vai dar início à reação de combustão. A reação de combustão é uma reação exotérmica, ela libera calor. Esse calor e os gases gerados expandem e isso vai gerar uma pressão que vai fazer o pistão ir para baixo. E isso se repete ao longo de vários e vários ciclos e assim o motor funciona. O último estágio, que é a exaustão, é essa mistura de CO2, água e outros subprodutos da combustão incompleta. Eles têm que ser retirados da câmara para que uma nova mistura ar-combustível entre e comece de novo o ciclo de 4 tempos. Beleza? O que acontece? Se a gasolina for de baixa qualidade, quando ela estiver sendo comprimida, ela pode explodir antes do tempo. Aí a gente vai ter um fenômeno chamado pelos mecânicos de bater pistão. Esse é um termo que os mecânicos usam quando o motor ele está funcionando de maneira não harmônica, ou seja, antes do pistão chegar no seu ponto máximo, a gasolina ela prematuramente é queimada. Os químicos criaram uma escala para medir a qualidade da gasolina. Então você tem aqui nessa tabela várias substâncias com diferentes valores de octanagem. Os pontos de referência são o heptano e o 2,2,4 trimetilpentano. Então a mistura de heptano e esse outro composto aqui, que a gente chama de isoctano, a mistura dos dois em diferentes proporções vão gerar gasolinas com diferentes octanagens. Perceba que do heptano para o 2-metilhexano, a diferença em termos de número de átomos é 0. Só que esse isômero aqui é ramificado, esse aqui tem cadeia normal. Então esse é um aspecto importante. Quanto mais ramificação, melhor a octanagem da gasolina. Além disso, perceba que, por exemplo, moléculas que têm anel aromático, como o benzeno e o metilbenzeno, que também é chamado de tolueno, têm altos valores de octanagem. A gasolina, quando ela vem do processo de destilação, ela precisa de uma octanagem de cerca de 55 a 60 dentro dessa escala. O Brasil resolveu este problema da seguinte forma: em vez de melhorar a qualidade do combustível, que exige muito custo, a gente mistura na gasolina uma substância de maior octanagem. Essa mistura vai gerar o produto que é vendido como gasolina. Aqui no Brasil, a gasolina tem cerca de 25% em volume de etanol, que é uma substância que tem uma octanagem maior. Então, quando a gasolina vem do processo de destilação, ela vem com uma octanagem baixa. Então, você tem a gasolina com uma octanagem baixa. O etanol ele tem uma octanagem alta, em torno de 110. A mistura dos dois gera o produto que a gente chama de gasolina, certo? Então, para registrar, perceba que moléculas que têm ramificação e que têm anéis aromáticos são moléculas que têm mais octanagem. Ainda falando de petróleo e de combustíveis, quando a gente analisa um barril de petróleo, como esse aqui, ó, só que um pouquinho maior, esse aqui deve ter alguns ml, a gente está falando de um barril de petróleo que tem 159 litros. Quando a gente fala de um barril, a composição de um barril é 40% de diesel, 23% de gasolina, 10% de óleo combustível, entre outros. Isso no Brasil. Porém, às vezes, a demanda de um combustível é maior do que outra. E a gente pode, quimicamente falando, transformar um combustível em outro. Existem processos que nos ajudam a fazer isso. O nome desse processo a gente chama de craqueamento. Então eu vou dar o exemplo dessa substância aqui, ó, C16H34. Se você voltar lá no processo de destilação, essa faixa de quantidade de carbonos pertence, por exemplo, à fração diesel. Então, se você pegar moléculas que tenham 16 carbonos e 34 hidrogênios e promover o aquecimento, uso de pressão e determinados catalisadores, você consegue transformar essa molécula grande em moléculas menores, como por exemplo C8H18 e C8H16, que são moléculas que estão na faixa do que a gente chama de gasolina. Então você consegue dessa forma, quebrando moléculas maiores em moléculas menores, transformar moléculas que pertencem à fração
diesel, em moléculas que pertencem à fração gasolina. O nome desse processo, craqueamento. Além de transformar uma fração em outra, é possível melhorar a qualidade da gasolina. O nome desse processo a gente chama de reforma. Existem dois tipos de reforma que a gente vai estudar na aula de hoje. Existe a isomerização, onde, por exemplo, você pega o pentano, cuja octanagem é 62, e você, através de uma transformação química, vai formar um isômero do pentano, que é o 2-metilbutano, cuja octanagem é 94. Então você, através de uma isomerização, faz com que haja um aumento do valor da octanagem e, consequentemente, um aumento da qualidade dessa gasolina. Uma outra reação que também é classificada como reforma é a aromatização, ou seja, a gente vai criar um anel aromático nessa estrutura, como por exemplo, o heptano, cuja octanagem é 0, você transforma ela em tolueno, cuja octanagem é 118. Então você consegue melhorar em muito a octanagem da gasolina, criando um anel aromático nessa estrutura. E com essa explicação a gente termina de falar sobre petróleo. Até agora eu falei sobre petróleo, 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 petróleo. Muito bem, só que existem outras fontes de hidrocarbonetos. Então eu quero falar a respeito de algumas delas. Vamos começar falando sobre carvão mineral. Dá uma olhada nesse gráfico e perceba que o carvão mineral é o cinza. Houve um crescimento desde 1850 até por volta de 1900, houve um crescimento constante no consumo de carvão mineral. Por que será? Se você falar com o seu professor de história, nesse período houve um processo chamado de Revolução Industrial. Então, o carvão mineral foi o combustível que potencializou a Revolução Industrial, as máquinas a vapor e uma série de outros processos. Muito bem. Aí depois, lá por volta de 1925, logo depois ali da Primeira Guerra Mundial, houve um aumento do consumo dessa linha preta aqui, que é o petróleo. Então, esse gráfico ele mostra como os combustíveis, né, a demanda por combustíveis mudou ao longo do tempo. Para quem nunca viu o carvão mineral, aqui tem uma foto dele. Pessoal, não confunda carvão mineral com o carvão vegetal. O carvão vegetal ele é obtido a partir da queima de madeira, sem a presença de muito oxigênio. Aí você tem a formação do carvão. Carvão aquele do domingão, do churrascão, do salsichão. Bom, esse carvão é o carvão que a gente usa para fazer lá o churrasco do final de semana. Esse carvão mineral é um outro carvão. Pelo amor de Deus, não vai fazer churrasco com carvão mineral. O carvão mineral ele tem um processo de formação parecido com o petróleo. Então aqui a gente tem uma ilustração que mostra o processo de produção do carvão mineral. O depósito de folhas e materiais vegetais, ao longo do tempo, e a gente está falando numa escala de milhões de anos, vai transformando essa matéria orgânica, que a gente inicialmente chama de turfa, em lignito. Depois que esse processo ocorre com mais intensidade, com mais pressão, onde você tem uma maior camada que vai gerando maiores pressões, esse material vai se transformando em hulha e hulha antracito. Esses nomes que eu acabei de falar são diferentes estágios do processo de carbonificação do carvão mineral. Ou seja, você vai aumentando o teor de carbono. Muito importante, o teor de carbono vai determinar o poder calorífico desse combustível. Quanto mais carbono, maior a quantidade de energia gerada na queima. Portanto, o antracito é o carvão mineral de maior poder calorífico. Depois vem a hulha, o lignito e a turfa em último lugar. Bom, a gente viu que o petróleo tem uma composição que varia. Existe petróleo de boa qualidade, existe petróleo de má qualidade. O carvão mineral é a mesma coisa. Dependendo do estágio do processo de carbonificação, você vai ter diferentes composições. Mas aqui tem um exemplo de como seria a estrutura química de uma dessas fases do processo de carbonização do carvão mineral. Vejam só essa estrutura. Neste momento você pensa, já pensou esse negócio na prova?
Essa estrutura complexa, ela tem predominantemente anéis aromáticos. Observe aqui que é cheio de anel aromático, cheio de estruturas cíclicas, mas além disso, de vez em quando aparecem uns átomos de enxofre. Então, o carvão mineral é dos combustíveis fósseis o pior combustível em termos de meio ambiente. Ele tem muito enxofre. Falando em meio ambiente e o uso do carvão mineral como combustível, vamos fazer um paralelo em pontos positivos e negativos em relação ao uso do carvão mineral. O primeiro aspecto positivo do carvão mineral é a sua abundância. Tem muito carvão mineral no planeta. Além disso, a distribuição desse carvão ela é mais homogênea que o petróleo. Lembra daquele gráfico onde trazia lá o Irã com altas reservas e o Brasil lá embaixo? Então, o jogo mudou. O Brasil tem grandes reservas de carvão mineral. E essa distribuição é mais homogênea pelos países. Não tem uma distribuição tão heterogênea como é o caso do petróleo. Além disso, em comparação ao petróleo, a gente tem um custo menor e a gente tem uma maior estabilidade nos preços. O petróleo, você deve acompanhar por aí, há uma oscilação no preço do petróleo, o mercado financeiro acaba todo sendo afetado. No caso do carvão mineral, esse preço ele é mais linear, ele é mais estável, o que traz um aspecto positivo no seu uso. Porém, todavia, entretanto, nós temos os pontos negativos. E o principal ponto negativo é a questão do meio ambiente. É o combustível fóssil que mais polui, porque é o que tem maior teor de enxofre. Além disso, ele produz um número menor de subprodutos que o petróleo. Então o petróleo não serve só para combustível. Toda a indústria química usa, lembra da nafta? Então essa nafta ela é a base para a produção de vários produtos. O carvão mineral é mais limitado. E além disso, ele tem uma eficiência energética menor. Então quando ele é utilizado como combustível, ele tem uma eficiência energética, ou seja, uma energia liberada menor do que outros combustíveis. Eu falei que o carvão mineral ele produz subprodutos em menor quantidade, mas ele produz. Então, a gente tem um processo chamado destilação seca da hulha. Para quem nunca viu isso, aqui tem uma ilustração do líquido obtido a partir da destilação seca, porque o carvão mineral ele é sólido, por isso que é destilação seca. Quando você aquece esse carvão, você obtém várias substâncias de interesse para os químicos. Vamos a elas. Primeiramente, o benzeno. Se você fizer uma pesquisa dos medicamentos, qualquer medicamento, paracetamol, aspirina, qualquer medicamento que você colocar aí na internet, procurar a estrutura, você vai perceber que tem um anel aromático nesse medicamento. 99% dos medicamentos têm um anel aromático. Então o benzeno ele é a base para a construção de várias moléculas, como por exemplo, medicamentos. O mesmo vale para o tolueno e para o fenol. Todas essas substâncias são obtidas a partir da destilação seca do alcatrão da hulha. Hulha é um tipo de carvão mineral. Além disso, a gente obtém naftaleno, a gente obtém os chilenos, que são usados como solventes, antraceno, que é utilizado como pigmento para tintas, e por fim os cresóis, que são usados na forma de mistura dos seus isômeros num tipo de produto chamado creolina, que é um desinfetante. Ainda falando sobre outras fontes de hidrocarbonetos, para a gente finalizar o vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre biogás. Biogás é muito parecido com o gás natural, só que o processo de obtenção é diferente. Trata-se de um combustível renovável. Dá para produzir biogás diferente do gás natural, que foi produzido ao longo de milhões de anos e, consequentemente, não é renovável. Vamos ver como é que faz biogás. Então, a primeira etapa, pessoal, é adicionar água aos dejetos de animais e alimentos num recipiente chamado alimentador. Então, você vai pegar, por exemplo, as fezes de vacas, de porcos, restos de animais, e você vai colocar aqui num recipiente chamado alimentador e vai adicionar água. Num segundo processo, vai ocorrer dentro do biodigestor um fenômeno chamado fermentação, promovido por bactérias. Essa fermentação vai gerar gás metano
e gás carbônico principalmente. Esse gás que é liberado no processo, ele é chamado de biogás e ele pode ser utilizado como combustível, porque ele tem um alto teor de metano e metano é um gás inflamável. Por fim, quando você tem o resíduo do processo da biodigestão, esse resíduo ele não é jogado fora, ele pode ser usado como adubo no processo da agricultura. Então a produção do biogás, sob o ponto de vista ambiental, é perfeita, porque você produz um combustível renovável e o resíduo pode ser usado como adubo na agricultura. Fazendo uma comparação entre o biogás e o gás natural, a gente tem algumas diferenças. Primeiramente, o gás natural ele tem um volume maior de metano, enquanto que o biogás tem uma quantidade de metano menor. Além disso, a quantidade de CO2 presente no gás natural é praticamente zero, em comparação ao Gás natural. que tem um valor significativo. Isso impacta no poder calorífico desses dois combustíveis, enquanto que o gás natural é 48 megajoules por quilograma, o biogás ele tem menos da metade dessa capacidade. Portanto, o biogás, apesar de ser um combustível, ele tem uma menor eficiência. Mas o ponto positivo é que ele tem uma menor quantidade de enxofre do que o gás natural. Então, sob o ponto de vista ambiental, a sua queima é mais limpa. Certo, pessoal? Agradeço aí a atenção de vocês e até a próxima aula. Um abraço.